Há pessoas que me dizem que o problema delas é pensarem demais. Pensam demais. Dizem claramente assim: o meu problema é que eu penso demais. Mas atenção, não há problema nenhum em pensar demais. O problema não tem a ver com a quantidade do pensamento. Tem mais a ver com a qualidade do pensamento. O que é que cada um de nós pensa nessa quantidade tão grande de pensamentos? E é esse conteúdo que importa analisar. E eu dou aqui dois ou três exemplos. Se a quantidade de pensamentos que cada um tem a ver com uma dinâmica de autorrecriminação, em que eu fico numa espiral, em que fico a recriminar-me, a culpar-me, a dizer-me a mim próprio: devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, devia ter respondido aquilo, etc. Entramos numa espiral de pensamento com uma grande dose de culpabilização, nós próprios, de autorrecriminação. Isso é extremamente tóxico, é desgastante, retira-nos energia, faz-nos ficar ali numa espécie de buraco, sem grande utilidade. Agora, esse é um aspecto. O outro aspecto é também em relação ao remoer, o ficar a ressentir, ficar a rever e a rever a situação, ou pensar que a coisa vai correr mal, antecipar cenários negativos, etc, etc. Portanto, aqui tem a ver mais com os conteúdos e não propriamente com a quantidade. E depois é importante também perceber que cada um que tem esse tipo de conteúdos, ou de recriminação, ou de uma antecipação negativa, quer dizer, não faz isso só porque lhe apetece fazer. Esse tipo de conteúdos começaram a ser tidos, ou esses pensamentos começaram a ser sentidos muito precocemente e em função de circunstâncias pelas quais a pessoa passou, porque estava a precisar disso. E quase todos nós passarmos por circunstâncias difíceis na nossa infância, na nossa adolescência, às vezes até na jovem adultez, que nos levaram a ficar pensativos, introspectivos, a pensar numa determinada situação que nos estava a fazer sofrer. E atenção, que aquilo que nós fizemos nessa altura, pode até ter sido na nossa infância, é um esquema mental que hoje ainda se mantém. Portanto, é importante pensar, ou melhor, observar o que é que nós pensamos nessas espirais de pensamentos que nos fazem sofrer. Se é uma antecipação de cenários negativos, se é uma autorrecriminação, se é isso tudo e mais alguma coisa. E depois olhar um bocadinho para trás, com a ajuda de alguém, ou nós próprios, se tivermos ferramentas para isso. Mas quando é que eu comecei a fazer isto? E com que necessidade é que eu comecei a fazer isto? E ao tomarmos consciência disso, e podemos ir parar a memórias muito antigas da nossa infância ou da nossa adolescência, vamos perceber com que intenção é que essa dinâmica mental foi ativada. E vamos perceber que ela cumpriu um papel na altura, havia uma certa necessidade de o fazer, e depois, a pouco e pouco, fomos continuando a fazê-lo. E sempre que o repetíamos, reforçávamos. E esse piloto automático de pensamentos, digamos, um bocadinho tóxicos, ou às vezes excessivos, ou desnecessários, ficaram, mantêm-se. E sempre que nós estamos ansiosos, essa dinâmica mental ativa-se. Portanto, há que compreender, sem nos autorrecriminarmos por ter esses pensamentos, e nessa autocompreensão vamos começando a ganhar uma certa distância em relação à coisa. É verdade que não é um processo fácil, e tendo em conta algumas circunstâncias especialmente difíceis pelas quais algumas pessoas passaram, que muito provavelmente isso tem que ser feito com a ajuda de alguém. Mas depende da história pessoal de cada um. De qualquer forma, a nota que eu aqui queria deixar é que se identificam com esta coisa do pensar demais e ficar a remoer e ficar a ressentir e ficar a autorrecriminar, atenção, permitam-se ter esperança, porque o nosso cérebro é plástico, ele reeduca-se, ele reaprende. Agora é importante perceber que temos esses pilotos automáticos, que os podemos alterar. É importante para essa mudança perceber também porque é que os ativamos
E depois é um treino que se faz por algum tempo e esses pilotos automáticos de pensamentos densos e às vezes até desnecessários vão a pouco e pouco acalmando. Portanto, não é, estejam atentos, não é à quantidade, mas ao tipo de pensamento. Depois a partir daí podem fazer uma reflexão sobre quando é que o começaram a fazer e com que utilidade, digamos assim, esse tipo de dinâmica mental foi iniciada. Ok? Uh, Esta mensagem é importante porque há muitas pessoas, por aquela realidade que eu conheço, que vêm aqui diretamente com essa queixa de eu penso demais. Está bem? Quero-vos deixar esta nota, esta mensagem de esperança, de mudança em relação a essa característica vossa, nossa, humana. E, e pronto. Com luz, paz e amor no coração, fiquem bem, ou melhor ainda. Tudo bom. Grato, grato, grato.